Olá pessoal, correção da folha do Colégio Militar que foi enviada para vocês na terça-feira. A gente vai começar na questão número 1, que vai falar o seguinte: na festa de casamento de Márcia, foi servido um jantar constituído de arroz, maionese, carne e massa. Garçons serviram os convidados utilizando pequenas bandejas. A quantidade servida era aproximadamente igual para todos, sem repetição. Todos os convidados se serviram de todos os pratos oferecidos e as bandejas retornavam à copa sempre vazias. Cada bandeja de arroz servia 3 pessoas. As bandejas de maionese, 4 pessoas. As de carne, 5 pessoas. E as de massa, 6 pessoas cada. Nessas condições, dos números abaixo apresentados, só um deles pode representar o total de convidados que foram à festa de Márcia. Assinale-o. Então, olha só, a gente está falando que todos os pratos, né, todas as bandejas voltavam vazias, tá? Todos os convidados comeram as comidas, todas as comidas, e cada bandeja de arroz servia 3 pessoas, a de maionese servia 4, a de carne servia 5 e a de massa servia 6. Então, vai servir sempre a mesma quantidade de pessoas. Esse é um problema que a gente vai utilizar o que para resolver? A gente vai utilizar o MMC. Por quê? O número de convidados tem que ser múltiplo do 3, do 4, do 5 e do 6 ao mesmo tempo, tá bom? Então, a gente calcula para resolver a questão número 1, o MMC entre 3, 4, 5 e 6, tá bom? E como é que a gente vai fazer esse MMC? A gente vai fazer por fatoração simultânea. Então, vou pegar 3, 4, 5, 6 e fatorar todo mundo junto. Vou começar fatorando por 2, já que eu tenho números pares. O 3 não dá, eu repito. O 4 por 2 fica 2. O 5 não dá, eu repito. O 6 por 2 fica 3. Continuo mais uma vez por 2, vai ficar 3, 1, 5 e 3. Agora eu vou fatorar por 3, vai ficar 1, 1, o 5 eu repito e 1. Por último, a gente coloca o fator 5, vai ficar 1, 1, 1 e 1, tá? MMC, a gente vai pegar todos os fatores envolvidos. Então, a gente vai fazer a multiplicação 2 vezes 2, 4, vezes 3, 12. 12 vezes 5 dá 60. Então, a gente tem que uma possibilidade de resposta para o número de convidados da festa dela é 60 convidados. Só que esse é o mínimo múltiplo comum. Ele não é o único múltiplo, ele é o menor deles. E se a gente for analisar as opções, não tem a opção 60, tá bom? Mas como ele é o mínimo, eu sei que tem outros múltiplos que são comuns aos 4 números. Então, se a gente for fazer o conjunto dos múltiplos, né? Eu vou começar no 0, que é múltiplo de todo mundo. Depois vai vir o mínimo múltiplo comum. E o próximo, observa que do 0 para o 60, a gente somou 60 unidades. O próximo vai ser o quê? Eu vou somar 60 novamente. Então, seria 120. E aqui continua, tá? Então, 120 é uma das opções que a gente tem. O 120 ele é múltiplo do 60, ele vai ser 2 vezes o 60. Então, serve para a nossa resposta. A opção que vai falar 120 para a gente vai ser a letra B de bola. Então, resposta do primeiro problema da nossa folha é a letra B, 120 convidados. O próximo problema, questão número 2, vai falar o seguinte. Seja A um número natural,
sabendo-se que o MDC entre A e 15 é igual a 3. Então, vamos anotar. MDC entre o número A e o número 15 é igual a 3. A outra informação que ele dá é que o MMC de A e 15, MMC entre A e 15 é igual a 90, tá? Então, o valor de A mais 15 é. Então, vamos lá. A gente tem que descobrir quem é o número A. Como é que a gente vai fazer isso? A gente vai analisar o que quer dizer o MDC e o que quer dizer o MMC. O MDC é maior divisor comum, tá? Se ele é divisor, significa que o número A eu consigo dividir por 3 e dar resto zero, tá? Então, o A é um múltiplo do 3. Da mesma forma que o 15, a gente consegue dividir por 3 e deixar resto zero. Então, a gente sabe da primeira que o A é múltiplo de 3, tá? O 3 vai ser o único fator comum entre o número A e o número 15. Então, quando a gente pega os múltiplos de 15, quem são? Múltiplos não, desculpa. Os divisores, tá? A gente está lidando com MDC. Então, divisores do 15, eu vou começar com 1, quem mais? 3, 5 e o próprio 15. Esses são os divisores do 15. Então, entre esses divisores do 15, a gente sabe que o único que vai ser comum com o número A é o 3, tá? Então, aqui, o que a gente tira disso também? Que o A, ele não é múltiplo do 5, nem é múltiplo do 15, tá? A não é múltiplo do 5. Nem do... Deixa eu aumentar isso aqui. Nem do 15. Vamos deixar o 15 aqui pequenininho, tá? Então, são informações que a gente tira do MDC. E o que a gente vai ter agora? A gente vai analisar o MMC. MMC é o mínimo múltiplo comum, é o menor múltiplo comum entre o A e o 15, tá? O que a gente sabe? A gente sabe que o A, ele é múltiplo do 3. Então, o conjunto dos múltiplos do 3 vai ser o quê? 0, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 e continua, tá? Conjunto dos múltiplos, ele é infinito. Então, a gente sabe que o A vai ser um desses valores, porque ele é múltiplo do 3, tá? O que a gente vai ter que fazer agora? A gente sabe que o MMC entre A e 15 é 90. Então, a gente vai ter que testar. Vamos fazer MMC entre 3 e 15. MMC entre 6 e 15. MMC entre 9 e 15. MMC entre 12 e 15. MMC entre 15 e 15. MMC entre 18
e 15. E vamos ver se aqui a gente já consegue encontrar um que dê 90. O primeiro é fácil, 3 e 15 o 15 é múltiplo do 3, tá? Então, quando isso acontece, o MMC é o maior dos números, então vai ser 15. O 3 não é o número que a gente está procurando, tá? Entre 6 e 15, eu vou apagar aqui a questão número 1 para a gente poder ir calculando. Entre 6 e 15, vamos fatorar os dois ao mesmo tempo. Vou começar por 3, vou começar pelo fator 2, o 6 é um número par. Vai ficar 3, eu vou repetir o 15. Por 3 vai ficar 1 e 5, por 5, 1 e 1. Então, 2 vezes 3, 6, 6 vezes 5, 30. Então, o MMC aqui está dando 30. Também não é o número que a gente quer, não é o A. Lembra que o MMC tem que dar 90. Então, vamos testar entre o 9 e o 15. Por 3, 3 e 5. Por 3, 1 e 5. Por 5, 1 e 1. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 5, 45. Então, aqui o MMC, tá dando 45. Também não é o que a gente quer. Vamos testar entre o 12 e o 15 agora. Entre 12 e 15. Por 2, 6, e eu repito 15. Por 2, 3, e eu repito 15. Por 3, 1 e 5. Por 5, 1 e 1. Então, MMC aqui vai ser 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. 12 vezes 5, 60. Então, aqui, dá 60. MMC entre 15 e 15 é o número 1, tá? Então, vamos testar 18 e 15 agora. MMC entre o 18 e o 15. Vou começar por 2, vai ficar 9. E eu repito 15. Por 3, vai ficar 3. E aqui vai ficar 5. Por 3, 1 e 5. Por 5, 1 e 1. Então, vamos lá. 2 vezes 3, 6. 6 vezes 3, 18. 18 vezes 5, 90. Então, encontramos o número que quando a gente faz o MMC com 15, dá 90. Quem é esse número? É o 18. Só que o nosso problema quer saber o quê? Vou apagar aqui. O problema pede para a gente calcular quanto é o valor do A, que a gente descobriu que é 18. Então, aqui o A é 18. E ele vai pedir o valor do A mais 15. Então, A mais 15 é 18 mais 15, que dá 33. A opção que vai falar 33, não tem opção com 33. A gente vai ter que analisar as opções, tá? Letra A vai falar que ele é menor que 30. Tá errado. É 33. É maior. Letra B vai falar que é maior que 30, porém menor que 40. Ok. O 33, ele é maior que o 30 e ele é menor que o 40. Então, a resposta é a letra B novamente. Tá bom? Questão número 3 agora vai falar o que pra gente? Zezinho comprou 2 lápis e 5 canetas por R$ 17,10. Porém, se tivesse comprado 4 lápis e 9 canetas, teria gasto R$ 31.
comprando uma caneta e um lápis, Zezinho pagará um total de... Então, vamos lá. A gente tem lápis e caneta. Lápis, a gente vai representar pela letra L. E a caneta, a gente vai representar pela letra C. O que ele vai falar pra gente? Que são, ele comprou primeiro 2 lápis e 5 canetas. Então, ó, 2 vezes o valor do lápis mais 5 vezes o valor de uma caneta. E isso vai dar R$17,10, ok? Isso aqui é o valor do lápis, de cada lápis, valor de cada caneta. 2 vezes o valor de um lápis, mais 5 vezes o valor de cada caneta, dá o total que ele gastou, que foi R$17,10. Aí ele diz mais que se tivesse comprado 4 lápis e 9 canetas. Então, se ele tivesse comprado 4 lápis e 9 canetas, essa compra daria R$31, tá? Então, é isso que a gente tem de informação. Ele quer saber quanto é um lápis mais uma caneta, a gente tem que descobrir qual o valor de cada um deles. Se a gente reparar, a gente observa que aqui eu tenho 2 lápis e aqui eu tenho 4 lápis. O que eu posso fazer? Eu posso multiplicar toda essa minha equação por 2. Quando a gente faz isso, o que a gente vai ter? Eu vou ter 4 vezes o lápis, porque eu estou fazendo 2 vezes o 2, mais 2 vezes o 5. Dobrando a quantidade de canetas, a gente vai ter 10 vezes o preço da caneta. Isso vai ser igual ao dobro do que ele gastou, já que eu estou dobrando a quantidade de lápis e dobrando a quantidade de canetas. Então, 17,10 vezes 2. 17,10 vezes 2. 2 vezes 0, 0. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 7, 14. 2 vezes 1, 2, com mais 1, 3. 2 casas decimais, então eu vou andar 1, 2 e colocar minha vírgula. Ele gastou, se eu tivesse comprado o dobro, R$34,20. 34,20. Então, o que a gente tem agora? A gente vai ter 4 lápis e 10 canetas, mais 10 canetas, dando R$34,20. Se a gente diminui, ó, 4 lápis menos 4 lápis, isso aqui vai ficar 0. Ó. 4 vezes a quantidade de lápis. Opa, deixa eu arrumar aqui. Menos 4 vezes a quantidade de lápis. Agora, ó, 10 canetas mais 10 canetas menos 9 canetas. Peraí, ficou apertado. Se eu tenho 4 lápis aqui e estou tirando 4 lápis, 4 menos 4, aqui a gente vai ter um total de 0. Se a gente tem 10 canetas e está tirando 9, vamos ter um total de 1 caneta, tá? E aqui, ó, de 34 e 20, eu estou tirando 31. 34 e 20 menos 31. Isso aqui, eu vou ter o quê? Que uma caneta vai ser o quê? 34 e 20 menos R$31. Isso aqui vai ser 3,20. Então, eu descobri que uma caneta custa R$3,20, tá? Deixa eu só colocar aqui para vocês, diminuindo as equações.
Então, uma caneta custa R$3,20. Se uma caneta custa R$3,20 e a gente tinha o quê? Que 2 lápis com 5 canetas custavam R$17,10, substituindo, a gente vai ter o quê? Eu sei que cada caneta custa R$3,20. Então, 5 canetas vai ser 5 vezes R$3,20. Ok? O que a gente vai ter? Vai ser R$16. As 5 canetas vão custar R$16. Só que eu sei o quê? Que 5 canetas com 2 lápis custam R$17,10. Então, a gente tem que 2 lápis vai custar R$17,10 menos 16. Então, os 2 lápis custam R$1,10. 2 lápis estão custando R$1,10. O que a gente tira aqui? Que um lápis vai custar metade disso daqui. Então, um lápis custa 55 centavos, tá? O que a gente tem? O lápis custando 55 e a caneta custando R$3,20. Eu quero saber quanto custa um lápis mais uma caneta. Então, a gente vai ter que fazer R$3,20 mais 55 centavos. 0 com 5, 5, 2 com 5, 7. E aqui 3. Então, o lápis mais a caneta custa R$3,75. A opção que fala R$3,75 pra gente é a letra B de bola. Então, a resposta da questão número 3 é a letra B, tá bom? Questão número 4. O líder dos matemáticos enviou ao rei Quirós o seguinte recado: divida seu exército em grupos, de tal modo que cada um deles tenha o mesmo e o maior número possível de soldados de cada arma. Sabendo-se que a quantidade de soldados do rei e as armas com que eles lutam eram 180 canhoneiros, 288 cavaleiros e 648 escudeiros, 792 arqueiros. Determine em quantos grupos o exército do rei foi dividido. Então, olha só, a gente tem no enunciado uma ideia de divisão. Eu estou dividindo cada grupo de pessoas armadas, né, com cada tipo de armamento. Ideia de divisão. Essa divisão tem que ser na mesma quantidade, tá? E tem que ser o que? A maior possível. Ele fala isso, ó, mesmo número e maior possível de soldados de cada arma. Então, a gente utiliza o MDC. Entre que valores? Entre o número de canhoneiros, que é 180, o número de cavaleiros, que é 288, número de escudeiros, 648, e número de arqueiros, 792. Tá? Vamos calcular esse MDC fazendo fatoração simultânea. Então, 180, 288, 648, 792. São todos números pares. Lembra que MDC eu quero fatores que são comuns a todos os números. Então, eu vou começar dividindo todo mundo por 2. Aqui dá 90, 144, 324 e aqui vai dar 386, tá?
Então, vamos lá. Continuo com 4 números que são pares. Vou continuar com o fator 2. Vou envolver, porque a gente conseguiu dividir os 4 números. 90 por 2 vai dar 45. 144 por 2 vai dar 72. 324 por 2 vai dar 162. E 386 por 2, 198. Então, vamos lá. Vamos ver. Não tenho nem todos os números aqui são pares, porque o 45 não é um número par. Então, vamos ver por que número vai ser múltiplo. Se tem mais algum número que vai ser múltiplo de todo mundo. Vamos ver se eles são múltiplos do 3. 4 com 5 dá 9, que é múltiplo do 3. 7 com 2 também dá 9, é múltiplo do 3. 1 com 6, 7, com mais 2, 9, múltiplo do 3. E 1 com 9, 10, com mais 8, 18, que é múltiplo do 3. Então, eu consigo dividir os 4 números pelo fator 3, tá bom? Aqui vai dar 15, 72 por 3 vai dar 24, 162 por 3 vai dar 54, 198 por 3 vai dar 66, tá? Então, vamos lá. Será que vai ter mais algum número que eu vou conseguir dividir que seja múltiplo de todos eles? Vamos continuar vendo se vai ser por 3. 1 com 5, 6, é múltiplo do 3. 2 com 4, 6, também é múltiplo do 3. 5 com 4, 9, múltiplo do 3. E o 6 com 6, 12, múltiplo do 3. Então, o fator 3, mais uma vez, vai dividir todos os 4 números. Aqui vai dar 5, aqui vai dar 8, aqui vai dar 18 e o 66 vai dar 22. Então, olha só, o 5 é um número primo. Eu só vou conseguir dividir ele por ele mesmo. Como nenhum do outro número aqui é múltiplo do 5, eu não consigo mais nenhum fator que seja comum aos 4 números. O nosso MDC vai dar o quê? 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. 12 vezes 3, 36. Então, significa que eu vou colocar quantos soldados em cada grupo. Eu vou colocar 36 soldados por grupo, tá? E ele, além disso, ele vai pedir o quê? Determine em quantos grupamentos o exército do rei foi dividido. A gente sabe que cada grupamento vai ter 36 soldados. Mas quantos vão ser os grupamentos? Eu vou ter que pegar 180, dividir por 36. E a resposta disso vai ser o que sobrou aqui, 5. 288 dividido por 36 vai dar 8. 648 dividido por 36 vai dar 18. 792 dividido por 36 vai dar 22. Então, o total de grupamentos que a gente vai ter vai ser a soma desses 4 números. Então, a gente tem que fazer 5 mais 8 mais 18 mais 22, tá? 5 com 8 vai dar 13. 13 com 18 vai dar 31. 31 com 22 vai dar 54. Então, vamos ter 54 grupamentos. Opa, somei errado, será? Vamos fazer aqui, eu vou arrumar a conta. 5 com 8, 13, mais 18 com 22 vai dar 40. Ó, somei erradão, né? Então, olha só, esquece o 54, tá super errado. A gente vai ter 13 mais 40, que vai ser igual
a 53, tá? Então, temos 53 grupamentos. A opção que fala 53 pra gente vai ser a letra A, resposta da questão número 4, tá bom? Questões 5 e 6 da nossa lista. Questão 5 vai falar o seguinte: tenho menos tenho menos de 200 bolas de gude. Se agrupá-las de 7 em 7, não sobram nenhuma. Agrupando-as de 6 em 6 ou de 8 em 8, sempre resta 3, tá? Se resolver agrupá-las de 11 em 11, sobrarão quantas bolas? Então, se ele diz pra gente que de 7 em 7 não vai sobrar nada, a gente tem o quê? O número de bolas é múltiplo de 7, tá? Já que esse resto é 0. Vai ser um número que é múltiplo do 7. Mas ele vai falar que se a gente arrumar de 6 em 6 ou 8 em 8, sempre resta 3. Ó, 6 em 6 ou 8 em 8, resta 3 bolas, tá? O que isso quer dizer? Que se a gente pega um número que seja múltiplo ao mesmo tempo de 6 e de 8, o número de bolas que a gente vai ter vai ser esse múltiplo de 6 e 8 ao mesmo tempo, acrescido de 3 bolinhas, que é o que está restando. Então, a gente vai ter que calcular MC de 6 e 8. Eu vou ter que saber qual é o múltiplo, que número é o mínimo múltiplo comum entre 6 e 8. O MMC entre 6 e 8, fazendo aqui, ó, fatoração simultânea, por 2, 3 e 4, por 2, 3 e 2, por 2, 3 e 1, por 3, 1 e 1. Quando a gente faz a multiplicação, 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8, 8 vezes 3, 24. Então, a gente descobre que o mínimo múltiplo comum entre 6 e 8 é 24. Então, o número de bolas de gude, tá, vai ser o quê? 24 mais 3 unidades, que é o 27. Só que além disso acontecer, a gente sabe que tem que ser um múltiplo de 7. E o 27 não é múltiplo do 7. Não dá para dividir. Então, a gente sempre vai testar o múltiplo de 6 e 8 ao mesmo tempo. Então, 24, somando 3 unidades, e a gente vai verificar se ele vai ser múltiplo do 7. Então, depois do 24, fazendo ele 2 vezes, a gente vai ter 48, tá? 48 mais 3 unidades vai dar 51. 51 não é múltiplo do 7. Quando a gente faz a divisão, ela não dá exato. O 51 não aparece na tabuada do 7. Somando mais 24 unidades, a gente vai ficar com 72. Mais 3 vai dar 75. 75 não é múltiplo do 7. O 70 é, o 75 não, tá? Somando mais 24, a gente vai ficar com 96. Mais 3 unidades, 99. 99, quando a gente testar se ele for múltiplo do 7, essa divisão também não vai dar exata. Então, 99 não serve, tá? Mais 24 unidades vai dar 100 e
20, tá? 120, o que eu vou fazer agora? Somar 3 unidades, 123. Será que o 123 é um múltiplo do 7? Quando a gente fizer a divisão de 123 por 7, essa divisão não é exata, tá? Então, 123 também não serve como resultado para a gente. Então, somando mais 24, 144, mais 3, 147. O 147, quando a gente for dividir por 7, a gente pode escrever ele como 7 vezes o 21, tá? Então, é um múltiplo do 7. Então, o número de bolinhas que a gente vai ter é o quê? 147 bolas de gude, tá? Só que aí é um número que serve nos critérios que ele está falando pra gente. E o que ele fala mais, que também vai bater, é que tem que ser menor que 200. E o 147, de fato, é um número menor que o 200. Então, ele pede na divisão de 11 em 11, né? Quando a gente agrupar de 11 em 11 bolinhas, quantas bolinhas vão sobrar? Então, 147 dividido por 11. Vamos pegar o 14 por 11. Vai dar uma vez. Vai sobrar 3. Baixo 7. 37 por 11, 3. Quando a gente diminui o 33, sobram 4 bolas. Então, a opção que fala 4 bolas de gude vai ser o quê? 2 bolas de gude, 4 bolas de gude, letra B. Então, resposta da questão número 5 é a letra B, porque na divisão por 11, o nosso resto é 4, tá bom? Questão número 6. Considere 2 números naturais, tais que o MDC deles seja 3. Então, MDC, entre 2 números, eu vou chamar de x e y, dá 3. E o MMC, ele vai falar o quê? Seja ao mesmo tempo igual ao quádruplo do maior e ao quíntuplo do menor. Então, MMC entre x e y, digamos que o x é ele fala quádruplo do maior. Então, digamos que o x é o maior dos números. Eu vou ter que esse MMC 4 vezes o x, tá bom? Ou ele vai ter que ser o quíntuplo do menor. Então, quíntuplo é 5 vezes o y. Observa que aqui eu botei a multiplicação como um pontinho. Eu posso representar dessa maneira também. Eu não coloquei o xzinho porque eu chamei um dos números de x. Então, pode ser que confunda, tá? Então, o que a gente tem? Que o MMC, ele é múltiplo do 4, quer dizer, o MMC não, desculpa, os números envolvidos no MMC vai ser múltiplo do 4, múltiplo do 5, e como o MDC, que é o máximo divisor comum, é 3, a gente sabe que esse número é múltiplo do 3 e esse também é múltiplo do 3, porque o MDC é o fator comum aos dois números, tá? Que a gente consegue dividir e o resto dá zero. Então, eu vou ter que o x e o y vão ser múltiplos simultaneamente do 3, do 4 e do 5. Se é múltiplo simultâneo, o que a gente vai fazer? MMC de 3, 4 e 5. Quando a gente faz o MMC desses números, a gente está calculando o menor múltiplo comum entre eles, tá? Então, 3, 4 e 5 são números primos entre si, tá? Então, o MMC é a multiplicação deles. 3 vezes 4, 12 vezes 5,
60. Então, significa que o mínimo múltiplo comum entre 3, 4 e 5 é o 60. Então, ele vai ser o menor número que vai satisfazer as três condições que a gente tem. Se a gente sabe que eu tenho 4 vezes o x, vai ser igual a esse MMC, tá? Então, vai ser igual a 60. E 5 vezes... Opa, deixa eu melhorar isso. 5 vezes o y também é igual a 60. Então, quem vai ser o x? O x é 60 dividido por 4, tá? Isso aqui, quando a gente faz a conta, 60 dividido por 4, eu pego 6 por 4 mais próximo é uma vez, sobra 2, 0, 5. E o resto é 0. Então, a gente tem aqui, ó, que o x vai ser igual a 15. E o y? 60 dividido por 5. 60 dividido por 5. Pego 6 por 5 uma vez, quando a gente diminui, sobra 1, baixo 0. 10 por 5, 2 e não sobra nada. Então, aqui 12 é igual ao nosso y. O que ele pergunta pra gente? A soma desses dois números. Então, eu quero x mais y, tá? X mais y. X mais y. Eu quero 15 mais 12. 15 mais 12. Isso dá 27. A opção que vai falar 27 pra gente é a letra E. Então, a resposta da questão número 6 é a letra E. Questões 7 e 8, para a gente fechar a correção dessa folhinha. Questão número 7 vai falar o seguinte. Em uma excursão feita ao Pico da Bandeira, localizado na Serra do Caparaó, divisa entre os estados de Minas Gerais e Espírito Santo, os alunos e os professores do Colégio Militar de Belo Horizonte viajaram em 3 ônibus. O primeiro com 56 passageiros, o segundo com 48 e o terceiro com 40 pessoas. Os guias queriam organizar grupos com o mesmo número de pessoas, mas sem misturar os passageiros que vieram nos mesmos ônibus. Eles queriam também que esse número de pessoas por grupo fosse o maior possível, quantos grupos e de quantas pessoas foram formados. Então, olha só, estou dividindo a quantidade de pessoas, de passageiros dos ônibus, de que maneira? Igualmente e da maior forma possível. Então, o que a gente utiliza? MDC. Entre a quantidade de passageiros em cada ônibus. Então, MDC entre 56, 48 e 40, tá bom? Fatoração simultânea. 56, 48 e 40. Lembrando que MDC eu quero fatores que eu consiga dividir os 3 números ao mesmo tempo. São todos pares? Vou começar pelo número 2. Vou envolver porque eu já sei que divide os 3. 56 por 2, 28. 48 por 2, 24. E o 40 por 2, 20. Todos pares, continuo por 2. Aqui vai dar 14. Aqui vai dar 12 e 10. Continuo com 3 números pares. Então, vou continuar dividindo por 2. 14 por 2, 7. 12 por 2, 6. 10 por 2, 5.
Observem que o 7 e o 5 são números primos, então não vai ter mais nenhum fator que eu consiga dividir os três números ao mesmo tempo. Então, o nosso MDC vai ser 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8, tá? O que quer dizer MDC igual a 8? Significa que cada grupo que vai ser arrumado possui 8 passageiros, tá? Cada grupo será de 8 pessoas, tá? E, além do mais, o que ele pede? Ele pede o total de grupos que a gente consegue formar. Então, a resposta disso são os números que sobram. Então, do primeiro ônibus, que possuía 56 passageiros, eu vou conseguir formar 7 grupos. Do segundo ônibus, com 48, eu consigo formar 6 grupos. E do último ônibus, com 40, eu vou conseguir formar 5 grupos. Então, total de grupos é 7 mais 6 mais 5, tá? 7 com 6, 13. 13 com 5, 18. Então, isso aqui, ó, total de grupos. Então, vão ser 18 grupos com 8 pessoas em cada um. A opção que fala isso pra gente vai ser a letra D de dado. Então, letra D, resposta da nossa questão número 7, tá? 18 grupos com 8 pessoas em cada uma. E a última questão, questão número 8, fala o seguinte: na última eleição, 3 partidos políticos, A, B e C, tiveram direito por dia, respectivamente, a 180 segundos, 144 segundos e 168 segundos de tempo gratuito de propaganda na televisão, com diferentes números de aparições. O tempo de cada aparição para todos os partidos foi sempre o mesmo e o maior possível. A soma do número de aparições diárias dos partidos na televisão foi, de novo, uma ideia de divisão. Eu estou dividindo o tempo que cada partido tem. De que maneira? Igualmente e da maior maneira possível. Então, de novo, é uma questão em que a gente vai usar MDC para resolver. MDC entre os tempos de cada partido. O primeiro, 120 segundos. O segundo, 144 segundos. E o terceiro vai ter 168 segundos. Fatorando simultaneamente, 120, 144 e 168. Todo mundo ao mesmo tempo. São 3 números pares. Vou começar dividindo pelo fator 2. Aqui dá 60, aqui 72 e aqui 84. Continuo com 3 números pares, então novamente o fator 2 vai dar 30, 36 e 42. 3 números pares ainda, fator 2, 15, 18 e 21. Observem que agora nem o 15 nem o 21 são números pares, mas a gente vai ter que esses 3 números são múltiplos do 3. Então, vou utilizar o fator 3. Quando eu divido aqui por 3 dá 5, 18 por 3 dá 6 e 21 por 3 dá 7. 5 e 7 são números primos, então eu posso parar a minha fatoração. Não tenho mais nenhum fator que seja comum, tá? Significa o quê? O MDC vai ser 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8, 3 vezes o 8, 24. Então, significa que cada partido vai ter 24 segundos
do tempo de propaganda, tá? Só que não é isso que ele quer. Ele vai querer o total de aparições na televisão. Então, se cada aparição dura 24 segundos, a gente tem que fazer o quê? O tempo do primeiro partido dividido por 24 vai dar 5 aparições. O tempo do segundo partido, 144, dividido por 24, dão 6 aparições. E o último partido, 168, dividido por 24, 7 aparições. O total de aparições na televisão é a soma de 5 mais 6 mais 7, tá bom? É a mesma soma da questão anterior, tá? 5 com 6, 11, com 7, 18. Então, vão ser 18 aparições. E a opção que fala isso pra gente vai ser a letra C. Então, resposta da última questão vai ser letra C.